Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula da segunda série do Centro de Mídias. Nós estamos aí com as aulas aí dos itinerários, né, aprofundamentos. E vamos aí para a tela para ver o tema da aula de hoje. Tá lá, ó, indicadores socioeconômicos, atividade 4, introdução 2, aula 2. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento dessa aula é hashtag quem divide multiplica. Unidade curricular é a número 1, né, números também importam. Componente curricular 3, demografia e investigação das populações humanas. Então estamos aí na introdução, né? É a segunda parte da introdução desta atividade 4 de indicadores socioeconômicos. Vamos aí para a tela, habilidades dos eixos estruturantes. Lembrando que o principal eixo estruturante aí é a investigação científica e as habilidades são a 01, 02, 03, 06 e a habilidade 12. Sempre lembrando aí, né, porque quem quiser, né, ver aí a descrição dessas habilidades, é só acessar o mapa, né, do hashtag quem divide multiplica e vai estar lá toda a descrição certinha aí das nossas habilidades. Vamos lá para as habilidades do currículo paulista, está aí na tela para vocês. Habilidades aí da primeira à terceira série do ensino médio, das ciências humanas sociais aplicadas, 205, 402 e a 404. O objetivo é entender a importância dos indicadores sociais e econômicos para o melhor entendimento das características dos países, tá certo? E é isso aí, nós vamos continuar aquele vídeo, né, da introdução 1, né, passamos a uma parte, né, e agora nós vamos ver aí a última parte, né, de um vídeo aí de indicadores sociais, passado, presente e futuro, né, que faz parte também aí, né, do acervo do IBGE. Daqui a pouco nós voltamos. Todas as políticas implementadas depois disso foram altamente produtivas. Os resultados depois, a gente viu, de lá para cá, como caiu a mortalidade nesse país. Infantil, principalmente. Como caiu? A equipe de indicadores sociais tem participado muito dessas reuniões internacionais, não só de indicadores específicos, como o IDH, como a formulação de indicadores, por exemplo, na área de gênero. O IBGE tem participado de várias reuniões no mundo inteiro sobre essa questão de gênero, como definir quais são os indicadores, quais são as desigualdades. Porque hoje o Brasil ele tá muito envolvido, como eu falei anteriormente, nessas agendas de desenvolvimento internacionais, né? Essas agendas capitaneadas pela ONU. E, por exemplo, agora nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Temos a Agenda de População e Desenvolvimento para a América Latina, que é conduzida pela CEPAL. Todas essas agendas rebatem sobre a área de indicadores sociais. O IBGE tornou-se quase que não é coadjuvante. Ele exerce um papel central dentro desse movimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. As primeiras reuniões de objetivo do milênio, nós fomos convidados a participar, a definir os relatórios brasileiros. O IBGE estava sempre na cabeça, na coordenação desses relatórios. Ter um diálogo internacional é fundamental. E uma pauta de indicadores internacionais, onde você seja um interlocutor forte na construção dessa pauta e dessas orientações, é fundamental. Isso não discordo disso. O que eu acho é que nós não podemos olhar o Brasil a partir de um olhar internacional só. Nós temos que olhar o Brasil a partir dos nossos próprios olhos. O trabalho que vem sendo desenvolvido pela área de indicadores sociais do IBGE desde a sua gênese tem sido vital para o conhecimento da realidade social do país, contribuindo para o diagnóstico e a implementação de ações necessárias para a melhoria das condições de vida da população brasileira. Então a gente tem que juntar essas três coisas, o internacional com a formulação de política pública, com que a sociedade demanda de informação,
identificando que a gente ainda tem de lacuna, né, porque o IBGE ele tem uma excelência e um reconhecimento, né, nacional e internacional muito grande, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Na verdade, eu acho que a gente vai precisar de menos números e mais análises em termos, né, porque as estatísticas básicas a gente tem. Então, talvez o que a gente precise mesmo seja uma qualidade maior nas análises para a gente poder produzir melhores dados. Fazer essa aproximação da instituição IBGE e as demais instituições, as instituições de economia, de segurança pública, de qualidade de vida, isso tudo, eu acho que o IBGE podia dar uma direção muito boa para as políticas que passam a ser desenvolvidas. Um dos caminhos, eu acho, que é melhorar, ampliar e desenvolver todas as relações e parcerias possíveis para criar um verdadeiro sistema de registros administrativos. O IBGE não pode ser uma instituição fechada. Ele tem que ser uma instituição aberta. Sem o IBGE, esse país não vai resolver os seus problemas. Eu acho que o futuro dos indicadores sociais tem essa dinâmica de estar sempre tentando acompanhar a realidade social. O acompanhamento disso, sob a forma das pesquisas, dos cadastros, das informações e a sua divulgação através de indicadores, estatísticas, análises, etc., é um papel inesgotável, né? O IBGE terá um compromisso que ele tem que assumir com a sociedade do seu país. O IBGE é insubstituível. Não existe um país sem o IBGE. Não vai existir. O IBGE, como a sua função pública e como uma instituição de Estado. O IBGE ele é uma escola, né, para a gente, assim, de aprendizado. Assim. Eu acho que não só aprendizado profissional, mas como um aprendizado acho que de vida, assim. Mudou muito a minha percepção do mundo, mudou muito a minha percepção política, né? Totalmente. Hoje eu acho que o que eu era antes de entrar no IBGE, né, quase 30 anos atrás, mudou completamente. Eu acho que foi fundamental. Eu acho que, né, eu tive a sorte de ter trabalhado aqui nessa área. Acho que foi uma grande chance que a vida me deu, né? Na gerência, assim, nós temos um corpo de funcionários muito qualificados, pessoas muito preparadas e muito sérias, né, no que fazem, sabem exatamente a importância do trabalho que eles fazem, para eles também, né, assim, para que eles possam olhar também para a história da área, também possam aprender como aprendi também sobre isso, e que isso possa ajudá-los também no futuro deles na instituição. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling, Atlantis on its way. Bom, vimos aí, né, a importância aí do IBGE, né, para esses dados aí das referências aí da população, né, indicadores sociais, indicadores econômicos. Então, né, são várias aí, né, as formas, né, de informações na qual o IBGE, que desde 1940, na sua fundação, ele se destaca aí através desse trabalho aí e cada vez mais, né, fazendo com que as políticas públicas, né, se baseiem com os dados do IBGE. Por isso a importância desse Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, na qual, né, eu tenho aí, né, orgulho, né, até de apresentar várias informações deste instituto aí, né? Ele ajuda muito aqui nas aulas do Centro de Mídias, não só nas aulas de geografia, como em outras aulas aí, né, dos aprofundamentos aí, junto aí o Osmar utiliza muito, a Vivi aí também utiliza, né, porque tem muito índices aí, envolve matemática, envolve outras áreas aí de conhecimento, certo? Então vamos lá para os índices, há uma introdução aí, ó. Quando pensamos na população e nos resultados obtidos através de índices, podemos traçar diferentes perspectivas ligadas ao modus de produção, às diversas formas de trabalho, por exemplo. Segundo o PNUD,
né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida resumida do progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde, que vai de uma escala de 0 até 1, sendo que quanto mais perto de 1, significa que o país estudado apresenta o melhor IDH. Então, isso aí é, né, uma informação que já foi dada aí na introdução 1 para vocês, né? A gente só está revendo para relembrar aí, né, essas informações do Índice de Desenvolvimento Humano e a importância que ele tem, porque ele baseia-se aí em 3 índices, né? São 3 pilares aí da sociedade junto com a economia. Então tem a questão da renda, tem a questão da educação e tem a questão aí de dados da saúde, né? O mais importante do IDH, né, é a questão aí de que 2/3 dos valores do IDH faz parte do social, que aí envolve dados da educação e dados da saúde. E 1/3, né, tem a relação com a economia através dos dados da renda, né? É diferente do PIB, por exemplo, do Produto Interno Bruto, que está diretamente ligado, né, à questão econômica do país. Então há uma diferença dos dados do IDH e da posição do país em relação ao IDH, quanto, né, dados do PIB, né, e, logicamente, a colocação do país dentro aí do PIB mundial, tá certo? Então é importante retratar isso. Vamos dar continuidade à introdução, né? Outro índice a ser trabalhado neste momento é o índice de Gini, que, segundo aí o IPEA, aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, alguns apresentam de 0 a 100, ou seja, quanto mais próximo do 0, maior a igualdade, né? E a gente também viu, né, o índice Gini na aula anterior, né, na introdução 1, né, e ele mostra os dados inversos do que mostra o IDH, né? Então, quando o IDH você está mais próximo de 1, né, melhor, né, é o desenvolvimento socioeconômico do país, né? Agora, no índice Gini, ele tem que estar mais próximo de 0 para mostrar a melhor distribuição de renda, né, e uma maior igualdade entre, né, gêneros e entre a renda do país. Então é importante retratar isso aí para o aluno. Vamos fazer lá na próxima tela, a gente vai aparecer lá o comparativo do índice de Gini, que é o que a gente vai retratar agora na introdução 2, né? Porque nós retratamos na introdução 1 mais a relação do IDH. Então tá lá, próxima tela, Jojo, vamos lá para a próxima. Isso, gatão. Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. No relatório do desenvolvimento humano de 2004, elaborado aí pelo PNUD, o Brasil aparece com o índice 0,591, quase no final da lista de 127 países. Apenas 7 nações apresentam maior concentração de renda, né? Então, é aquilo lá que nós falamos, né? Quanto mais próximo de 1 no índice Gini, né, maior a desigualdade de renda no país, né? O Brasil está um pouco acima da metade, né, 0,591, mas coloca ele, né, no final da lista de 127 países, né, que foram comparados isso em 2004. Né? A gente vai ver outros índices, né, de anos mais próximos, né, a gente vai ver que houve, né, uma mudança no Brasil, mas não tão grande como deveria ser. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver lá o mapa do índice Gini de 2017, né, aí, relacionando aí o Brasil, né, na cor vermelha, na cor laranja, né, desculpa, está lá entre 50,1 a 55, ou 0,501, né, a 0,550, né? Como eu falei para vocês, né, houve aí, né, vamos dizer assim, uma melhora, né, sensível no Brasil aí de 2004 para 2017, mas ele continua lá no meio termo, ou seja, ainda a distribuição de renda no Brasil, ela está aquém, né, de países desenvolvidos, como por exemplo lá, se a gente vai ver lá nos países da Europa, né, países como o Japão, né, que tem aí um índice, né, em melhores condições, né? Agora, o Brasil está no meio termo, né, porque tem uma relação aí dos 20% mais ricos com os 20% mais pobres, né?
na qual, né, existe uma discrepância, né, de renda, né, e, logicamente, de acúmulo, né, de capital dos 20% mais ricos aqui no Brasil com os 20% mais pobres. Se a gente for diminuindo, né, em 10% dos mais ricos com os 10% mais pobres, né, a dimensão, né, de distribuição de renda ela fica mais discrepante ainda. Né? Então, quando você pega lá os 20%, ainda você dá um equilíbrio, mas quanto menos porcentagem, né, maior vai ser a discrepância nesta relação. Né? Então, é isso que a gente acaba vendo a questão aí, né, do índice Gini. Né? Como se retrata a questão da distribuição de renda, pode ser que alguns países, né, por exemplo, do continente africano, demonstre uma melhor distribuição de renda. É que, na realidade, a renda desses países elas são muito baixas. Então, entre os 20% mais ricos, entre aspas, e os 20% mais pobres, a diferença é menor porque a distribuição de renda no seu montante ela é bem menor que boa parte dos países de outros continentes, principalmente quando a gente faz uma comparação entre países desenvolvidos, né, e países em desenvolvimento. Então, a relação, por exemplo, do PIB tem muito a ver também com a questão aí da distribuição de renda e também com o total da população, né, porque aí vai depender, né? Quanto maior a população, né, mais, né, o valor tem que ser distribuído. Né? E muitas vezes o valor ele fica aquém, né? Então a distribuição acaba ficando muito próxima entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Então se dá aquela impressão que a distribuição de renda ela é boa, mas o que na realidade é uma escassez de renda que tem que ser distribuída, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade, né? O IDH-AD. Vamos lá, ó. IDH é uma medida média das conquistas do desenvolvimento humano básico em um país. Como todas as médias, o IDH mascara a desigualdade da distribuição do desenvolvimento humano entre a população no nível de país. O DH 2010 introduziu o IDH ajustado à desigualdade, o que leva em consideração a desigualdade em todas as 3 dimensões do IDH, descontando o valor médio de cada dimensão de acordo com seu nível de desigualdade. Com a introdução do IDH-AD, o IDH tradicional pode ser visto como um índice de desenvolvimento humano potencial, né, e o IDH AD como um índice de desenvolvimento humano real. A perda no desenvolvimento humano potencial devido à desigualdade é dada pela diferença entre o IDH e o IDH-AD e pode ser expressa por um percentual, tá certo? E aí nós temos no mapa, né, um IDH ajustado à desigualdade, né, pode colocar o mapa aí na tela, por gentileza. E a gente vai ver que não tem também uma realidade. Na realidade, ele falou em DH, né, mascarado, né, mas na realidade ele não é que ele é mascarado, ele dá o índice, né, já ajustado na questão de renda, educação, né, e também na questão da saúde, né, com dados já prefixados. Né, isso aí foi feito um estudo, né, em cima disso. Agora, quando você tem o IDH, né, ajustado aí quanto à desigualdade, se a gente for colocar os dois mapas juntos, vai ter diferenças de valores, mas não vai dar, né, uma diferença muito grande. Alguns países, como é o caso do Brasil, ele deixa de estar, por exemplo, no IDH alto, como ele está no IDH, né, e aí no IDH-AD ele vai para o IDH médio. Né? Então ele já mostra aí uma melhor realidade do país. Então há um ajuste nesta relação. Agora, quando a gente vê países do continente africano, como a gente está vendo lá na imagem, e fizeram uma comparação com o IDH, né, o mapa do IDH, vai ver que não mudou muito. Né? Ou seja, os países continuam aí entre IDH médio e IDH baixo. Né? Então, depende muito dessa relação. Se você pegar lá os países desenvolvidos, por exemplo, né, com esse ajuste da desigualdade, eles continuam no IDH alto, né, e até muito alto. Né, porque lá o padrão, né, de vida, né, e a qualidade de vida, nessa questão, por exemplo, né, de
distribuição de renda, existe uma desigualdade, mas não é tão grande como existe, por exemplo, em países da América Latina e como países aí do continente africano e alguns países da Ásia. Então depende muito também dessa questão aí, né, do nível socioeconômico na qual está agregado o país. Isso envolve muito a educação, né, o nível educacional da população, porque a gente já viu em aulas anteriores que quanto maior, né, o nível de escolaridade do cidadão, maior as condições de ele receber aí um salário maior e bem maior do que, por exemplo, alguém que não tem escolaridade ou tem um nível incompleto, como, por exemplo, o ensino fundamental e até o ensino médio. Então a gente viu aí em aulas anteriores, na atividade 3, por exemplo, a gente viu os dados, né, que veio aí do PNAD contínuo, né, que é aquele programa, aquela pesquisa nacional de amostra domiciliar contínua, na qual o IBGE faz, e ele mostrou claramente. Então também tem essa relação. Então uma qualificação na educação, que aí o IDH mostra, ele tem também uma importância muito grande quanto ao índice, né, que, principalmente nessa questão aí de renda. Vamos lá, o índice de desigualdade de gênero. Está lá na tela aí para vocês. O índice de desigualdade de gênero, IDG, reflete desigualdades com base no gênero em 3 dimensões: saúde reprodutiva, autonomia e atividade econômica. A saúde reprodutiva é medida pelas taxas de mortalidade materna e de fertilidade entre as adolescentes. A autonomia é medida pela proporção de assentos parlamentares ocupados por cada gênero e a obtenção de educação secundária ou superior por cada gênero. E a atividade econômica é medida pela taxa de participação no mercado de trabalho para cada gênero. O IDG substitui os anteriores, Índice de Desenvolvimento Relacionado ao Gênero e Índice de Autonomia de Gênero. Ele mostra a perda no desenvolvimento humano devido à desigualdade entre as conquistas femininas e masculinas nas 3 dimensões do IDG. Né? E lembrando que esses dados que eu falei sobre questões aí de taxa de mortalidade, né, a questão aí da maternidade, taxa de fertilidade, né, a questão aí dos ganhos e até, né, dos assentos parlamentares, foram todos dados aí em atividades anteriores. Então vocês podem assistir aí as aulas anteriores deste componente e vocês vão ver que tem todos esses dados, né, porque houve aí uma continuação e agora nós estamos mostrando aí os índices dessas desigualdades, índice de desenvolvimento, através daqueles dados que a gente deu aí em atividades anteriores. E a gente vai ver o mapa, né? Ainda tem aí um mapa aí de países conforme o índice de desigualdade de gêneros, que é o dados de 2019, tá certo? Então é aquilo, né, que ele tem, né, uma relação igual, né, o índice lá de Gini, né? Quanto mais próximo de 0, né, maior aí a igualdade, né, de gênero aí que aparece. Né? Então nós temos países aí que tem, como é o caso do Canadá e da Austrália, né, uma projeção de igualdade de gênero muito grande, né, chegando aí entre 0 a 0,09. Né? Então lembrando que quanto mais próximo de 0, né, melhor a igualdade entre os gêneros. O Brasil está entre 0,4 e 0,49. Né? É um índice ainda que pode melhorar, né? Ele está melhorando, principalmente na questão aí de assentos parlamentares. Né? A questão de renda em alguns setores, principalmente no alto escalão, ainda precisa melhorar bastante, né? Mas está melhorando, porque se a gente for padronizar aí por dados de 1970, 1980, né, os dados eram, né, mais graves. Agora, tem países aí que beiram aí 0,7, 0,79, né, que vai também um patamar abaixo, principalmente no continente africano, né, e na Ásia, né, bem lá na região também do Oriente Médio, né, na qual, né, muitas vezes, né, por questões aí de leis, né, questão até de etnias e outras relações aí, da população, né, acaba deixando a mulher, vamos dizer assim, entre aspas, em segundo plano, né, o que não acontece em boa parte dos países. E a gente observa, põe o mapa de novo, Jojo, que os países mais desenvolvidos,
eles são países aí, né, com uma boa, né, relação de índice de igualdade, né, o que é importante aí retratar, né, para os alunos, né? Então, porque tem essa relação de melhores condições de vida, voltando a falar na questão educacional, né, o equilíbrio educacional de homens e mulheres, né, com um nível superior bem acima. Então, isso aí ele acaba qualificando, né, tanto os homens como as mulheres para o mercado de trabalho. E as oportunidades, elas são muito próximas. É isso que é importante retratar. Vamos lá para o Índice de Pobreza Multidimensional, o IPM, para a gente finalizar essa aula aí, ó. Tá lá, o IDH de 2010 introduziu o Índice de Pobreza Multidimensional, que identifica privações múltiplas em educação, saúde e padrão de vida nos mesmos domicílios. As dimensões de educação e saúde se baseiam em 2 indicadores cada, enquanto a dimensão do padrão de vida se baseia em 6 indicadores. Todos os indicadores necessários para elaborar o IPM para um domicílio são obtidos pela mesma pesquisa domiciliar. O IPM é um indicador complementar de acompanhamento do desenvolvimento humano e tem como objetivo acompanhar a pobreza que vai além da pobreza de renda, medida pelo percentual da população que vive abaixo do PPP, que é o poder de paridade de compra de $1,25 por dia. Ela mostra que a pobreza de renda relata apenas uma parte da história, né? Por isso que é importante você ter vários dados, né? E é isso que o PNAD contínuo faz, né? Ele faz uma pesquisa domiciliar em vários aspectos sociais e econômicos. Aí eu trouxe aí um gráfico muito interessante para mostrar aí a participação global da riqueza por grupo de riqueza, tá certo? Então nós temos lá as desigualdades econômicas global de 2020, né, na qual os milionários são os que ganham aí acima de $1 milhão, né, a classe média entre 100 mil a $1 milhão, os pobres entre 10 mil a 100 mil dólares e os miseráveis aí em torno aí de menos de 10 mil dólares. Agora olha que interessante, população global, vamos começar lá de baixo, 55% da população do mundo tem 1% da riqueza global. 33%, aí são, na realidade, os miseráveis. Os 33% aí considerados pobres no mundo têm 14% da economia global, né, dados aí de 2020. Os da classe média têm aí em torno de 11%, né? Eles têm aí 39%, né? Então 11% da população da classe média mundial tem em torno aí de 39% da economia global. E 1% dos milionários mundiais, né, temos aí 46% de toda a riqueza do planeta. Então, 1% da população mundial, considerados aí milionários, né, eles têm aí quase metade de toda a riqueza mundial, tá certo? Então, é uma coisa aí a se pensar, né? Tem a ver com o Brasil, mas também tem a ver com todo o nosso planeta aí, né? Como a distribuição de renda, ela é falha aí no mundo todo. Vamos lá, orientações para o aluno, né? Tem algumas atividades, e aí 4 perguntinhas aí para os alunos responderem como sugestão. Como esses índices refletem a real situação de uma nação? De que maneiras esses dados podem ser usados pelo poder público? O que esses números revelam? Como eles podem nortear a construção de políticas públicas? Aí você faz um comentário. Temos aí também um link do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e Relatório de Desenvolvimento Humano, que é interessante porque vocês podem fazer comparações entre os municípios brasileiros, e o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, né? No Brasil, também aí para vocês fazerem comparação aí de dados, né, dos estados e dos municípios brasileiros. Então essas orientações aí são sugestões que nós damos aí para os alunos e para os professores trabalharem, tá certo? E aí uma reflexão sobre essa questão aí da distribuição de renda, né, tanto do Brasil como também do mundo aí, principalmente dos países em desenvolvimento, certo? É isso aí, galerinha, foi um prazer imenso estar com vocês. Estaremos aí na próxima aula dando sequência a esta
orientações aí, essa atividade. Um forte abraço a todos e até a próxima.